Bom dia, meu nome é Pamela e juntamente com Alexandre vamos falar sobre a bioquímica da produção de vinho. Entre as bebidas fermentadas, o vinho é a que apresenta maior valor cultural, além de ser a que mais valoriza a origem geográfica, isto é, o local onde é produzida a uva e elaborado o vinho. O vinho tinto, quando consumido em quantidade moderada durante as refeições, apresenta efeito benéfico à saúde do consumidor. O consumo moderado do vinho tinto apresenta os seguintes aspectos positivos: favorece a digestão dos alimentos por apresentar uma constituição ácida, que aumenta a salivação e a liberação do suco gástrico. Inibe o desenvolvimento de certos micro-organismos patógenos, por ter um efeito antisséptico. Contribui para reduzir os problemas cardiovasculares por conter compostos fenólicos que exercem a ação sobre as artérias, bem como a ação anticoagulante, inibindo a formação de placas, além de favorecer a formação do bom colesterol. E também apresenta efeito antioxidante, combatendo os radicais livres por causa de seu teor de compostos fenólicos. O vinho é a bebida obtida a partir da fermentação alcoólica parcial ou total do mosto da uva, com uma graduação alcoólica mínima de 8,5%. Trata-se de uma das bebidas fermentadas mais antigas e que apresenta elevado valor cultural, por causa de sua identidade com o clima e o solo, e até mesmo com a população da região de onde provém. Geralmente o vinho acompanha as refeições, conferindo sabor especial aos alimentos e valorizando o ambiente. O vinho, de modo geral, é elaborado com uvas maduras, frescas, sadias e isentas de resíduos de pesticidas e de metais pesados, provenientes do material de contato durante o armazenamento e o transporte. No entanto, alguns vinhos especiais são elaborados com uvas atacadas pelo Botrytis cinerea, agente responsável pelo dessencamento do grão, fenômeno conhecido como podridão nobre. Além disso, é fundamental processar a uva o mais rápido possível, depois da colheita, de modo que não sofra nenhum processo de esmagamento e início de fermentação alcoólica, aspectos muito prejudiciais à qualidade do vinho. As etapas do processo de produção são a casta, a colheita, separação da ráquias, esmagamento da uva, adição de metamisulfito de potássio, correção de açúcar do mosto, fermentação alcoólica, maceração, descubo e prensagem, fim da fermentação alcoólica, fermentação malolática, clarificação e estabilização e, por último, o engarrafamento. Olá, meu nome é Alexandre e agora eu vou falar um pouco sobre a composição química do vinho. Então, sabe-se que o vinho é uma bebida obtida da fermentação alcoólica da uva madura ou do suco de uva fresca. Por isso que, na sua definição bioquímica, é caracterizada como uma bebida proveniente da fermentação alcoólica dos açúcares de suco de uva por determinadas leveduras e, em alguns casos, por algumas bactérias láticas. As principais substâncias que constituem o vinho são os açúcares, os álcools, os ácidos orgânicos, sais de ácidos minerais e orgânicos, compostos fenólicos, pigmentos, substâncias nitrogenadas, pectinas, gomas e mucilagens, alguns compostos voláteis e aromáticos, vitaminas e sais e anidro sulfuroso. Os açúcares da uva são quase constituídos exclusivamente de glicose e frutose, em proporção sensitivamente iguais no momento da plena maturação. A uva contém traços de sacarose, os quais desaparecem na fermentação, segundo Goes 2005. O teor de açúcar em cada uva também pode variar entre 15 e 30%, por diversos fatores que influenciam, como a variedade da uva, o estágio de maturação e até mesmo o clima. O álcool etílico e o glicerol, em proporção de 5 a 10 gramas por litro, são provenientes da fermentação alcoólica. Eles também são considerados os componentes mais importantes do vinho.
Além desses dois, o butilenoglicol e o inositol, que possuem propriedades vitamínicas, também são encontrados presentes no vinho. O metanol, que é considerado um composto tóxico, também está presente no vinho. Os ácidos tartáricos, málico e cítrico provenientes da uva e os ácidos succínico, lático e acético provenientes da fermentação são os principais ácidos orgânicos encontrados no vinho. Segundo Gaillon et al., o ácido acético é considerado o principal componente para a acidez volátil do vinho. Os principais constituintes de sais do vinho são os ânions minerais, o sulfato, o fosfato, cloreto e sulfito. Os principais constituintes de sais do vinho são os ânions minerais, sulfato, fosfato, cloreto e sulfito, e os orgânicos, tartarato, malato e lactato, além de alguns cátions, como o potássio, o sódio, o magnésio, o cálcio, o ferro, alumínio e até mesmo o cobre. A quantidade de extrato seco determina o corpo do vinho. O corpo do vinho parte de níveis considerados de escala, que vão do leve, passando pelo médio, até chegar aos encorpados. Isso é determinado pela casta da uva. O vinho que apresenta menos de 2% de extrato seco é considerado leve ou magro, e o acima de 3% é considerado extra seco. Os compostos fenólicos têm grande importância no vinho, pois conferem a coloração e também o sabor, além de que servem para proteger as uvas contra parasitas. Eles são encontrados principalmente na casca, na semente e na polpa da uva. O gosto dos vinhos, tanto os tintos como os brancos, é diferenciado e influenciado pela presença dos compostos fenólicos. Ele também apresenta ação benéfica à saúde. Possuem características antioxidantes, bactericidas e vitamínicas. O resveratrol é o composto fenólico mais importante do vinho. Ele é encontrado na casca da uva e apresenta grande atividade bioquímica. Apresenta também ação anti-inflamatória, ele é capaz de regular o metabolismo lipoproteico e age como agente quimiopreventivo. O teor de aldeídos indica o grau de aeração ao qual foi submetido o vinho. O branco, por exemplo, apresenta mais de 100 mg por litro, indicando que foi arejado ou oxidado. O vinho, por sua vez, apresenta concentração de aldeídos menor que 50 mg por litro, por causa da presença de taninos e antocianinas, que diminuem a oxidação do etanol e glicerol em aldeídos. O anidrido sulfuroso é um componente requerido para a elaboração de um vinho. O seu limite de uso é determinado com a legislação de cada país. No Brasil, é permitido o uso de até 350 mg por litro como SO2 total. O pH também é bem importante, pois servem para avaliar a resistência contra a infecção bacteriana e a porcentagem de SO2 presente na forma livre. Então, inúmeros estudos avaliam o benefício dessa bebida para a prevenção de doenças em decorrência aos seus constituintes. Todavia, no entanto, deve-se alientar que o consumo do vinho deve ser moderado e sempre acompanhado de refeições. A dose terapêutica prescrita é de mais ou menos 30 gramas de álcool por dia para homens, equivalente a 2 taças, e metade para as mulheres.